Salve, salve galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do Fala Fonte aí com o Hernan, trazendo informações exclusivas aí sobre o mercado da bola do Palmeiras e notícia aí sobre Danilo, que pode ser o dia hoje que pode ser aí fundamental para a contratação dele para o Verdão. Vamos ver o que eles falaram aí. Então, mais enrolações, fica galera com o vídeo. Falar sobre Danilo. Vamos. Danilo se representa hoje ao Botafogo, depois de passar alguns dias de férias depois da Copa do Mundo, uma folga que já estava combinada entre as partes, ele se representa hoje. Nesta semana, o Botafogo vai disputar 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Nesse meio de semana e depois... São 2 jogos, né? São 2 jogos. Me fugiu quem é o adversário de quarta ou quinta-feira. Vitória. E depois no domingo joga contra o... Cruzeiro, se não me engano. Cruzeiro, exatamente. E o Danilo já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele não pode atuar mais no Campeonato Brasileiro, senão ele não pode se transferir para outro clube aqui. Sim. Ao mesmo tempo, ele tem muitas procuras do futebol europeu. Mas vou começar com você, Hernan. Você está com detalhes sobre isso. Como está a situação do Danilo nesse momento? O que você ouviu? O Palmeiras, eu sei não, todo mundo sabe que quer o Danilo. A Leila Pereira, inclusive, falou recentemente com a imprensa. Né? Aliás, tem um bastidor sobre essa fala da Leila, né? Boa. Vamos lá. É uma negociação que ela é muito complexa, né? É uma negociação que ela pode caminhar para vários lugares a partir de hoje. Por que a partir de hoje? Por causa dessa questão, se o Danilo se reapresentar, o Franklin Carvalho quer muito que ele fique, o treinador conta com o Danilo e obviamente vai conversar com o jogador para o jogador ficar, né? Mas vai depender muito do que vai acontecer nesses movimentos. O que o Palmeiras conversa com o Botafogo quase que diariamente, e quem está à frente dessa negociação é o Anderson Barros, na questão da forma de pagamento, porque o Palmeiras não apresentou nenhuma proposta oficial com carimbo, com papel timbrado. As pessoas ficam muito com isso na cabeça, mas as ofertas que o Palmeiras tem feito é mão no telefone e fala, vou propor isso, o que eu tenho é isso, e as conversas seguem diariamente. Botafogo, Palmeiras, Palmeiras, staff do Danilo, Botafogo. É uma conversa quase que diária e o tempo todo. O Palmeiras apresentou os números na questão dos valores. 20 a 25 milhões de euros, podendo até envolver jogador, não é o Naves, eu já tinha escutado que outras possibilidades poderiam acontecer, que o Botafogo teria que escolher. Mas o Botafogo quer o quê? Grana, já precificou o atleta, 30 milhões para começar a conversar, 30 milhões de euros. Então o que vai acontecer essa semana? O staff do Danilo volta a conversar com o Palmeiras, volta a conversar com o Botafogo e a conversa vai caminhar no seguinte sentido. Tem que pagar os 30 para o Botafogo poder abrir a negociação e a negociação ter um caminho para uma saída. Isso quer dizer que o Danilo está forçando a saída e indo para o Botafogo, querendo ir para o Palmeiras e sair do Botafogo? Não. O Danilo tem feito as postagens, o Danilo não quer sair queimado do Botafogo, se sair ele quer sair pela porta da frente, então assim, se tiver que ficar, o Danilo vai ficar. O plano A do Danilo era o futebol europeu, mas não até agora, segunda-feira de manhã, não apareceu nenhuma proposta que seja, que encha os olhos do Danilo para ele voltar para o futebol europeu. Não tendo essa proposta do futebol europeu, e Zenit ele não vai, é muito difícil que ele vá, o Palmeiras tem uma questão muito do coração, uma questão muito ali de tudo que ele já viveu, foi cria da academia, todas as pessoas que gostam do Danilo. Mas é o seguinte, o Palmeiras vai ter que abrir o bolso e vai ter que pagar os 30. Essa é a questão. Para essa negociação sair, o Palmeiras vai ter que pagar os 30. E aí tem aquela situação de jogo de xadrez, que é assim, o staff trabalha algumas ofertas, trabalha algumas possibilidades que podem surgir, até mesmo de mercado brasileiro. E isso forçaria o Palmeiras a fazer esse movimento. O Abel quer o Danilo sim ou sim. Esse é um bastidor interessante. Sim, ele é a prioridade máxima. Sim ou sim, o Abel quer o Danilo. Tá. A Leila trabalha muito forte cobrando a diretoria para o desfecho. Tem a questão da grana que eu estava explicando. E o Botafogo está tranquilo, porque o Botafogo está se reerguendo na questão administrativa. O Botafogo, claro, precisa da grana
mas sabe que o jogador é um ativo muito importante e que não vai chegar fazendo corpo mole no Botafogo. Vai chegar, vai voltar, vai treinar começa ciclo de Copa, né, meu irmão? Então, assim... Ele não vai querer perder essa oportunidade. Não vai perder essa oportunidade também de aparecer para a vitrine para a próxima janela no futebol europeu, se assim permanecer no Botafogo. Então, assim, são esses os caminhos, e o que vai acontecer essa semana é muito de uma questão de chegar e colocar as cartas na mesa e falar assim, Palmeiras, 30 milhões de euros pro negócio sair. É assim que a banda vai tocar e é assim que vocês precisam se posicionar. Tem 2 comentários aqui, Hernan, já vou passar para o Bruno Andrade complementar, mas você trouxe a informação aqui que o Palmeiras quer, Botafogo quer a partir de 30 milhões de euros para negociar o Danilo. E aí, pelo visto, são 2 palmeirenses aqui no nosso chat. O Diego Toledo falou assim, tchau e obrigado. Por esse preço, infelizmente, não compensa. Aí o Alex Gonçalves falou assim, 30 milhões de euros é loucura. Danilo é bom jogador, mas não vale isso tudo. Cara... Eu acho o Danilo um jogadoraço e o Botafogo, como você trouxe aqui, tá se reestruturando, se reerguendo e não vai vender qualquer jogador por uma mixaria. Não vai vender por 20 milhões de euros, não tá desesperado para vender. Lógico, tem as dívidas, mas não vai abrir qualquer Se o Botafogo tivesse com 6 transferbando do jeito que estava aí, com salário atrasado, com gente entrando na justiça, sim. Entendo que acho que os moldes da negociação iriam mudar. Tá. Mas o Botafogo está muito, entre aspas, tranquilo, porque tem o ativo, tem a palavra do ativo que vai voltar e vai voltar a treinar hoje, vai se reapresentar. O próprio Frank falou que vai conversar com o jogador e que quer que o jogador fique. Não há forçação de barra para o jogador sair. Aliás, não há motivo para o Danilo fazer isso. Sim. Né? Não há motivo para o Danilo fazer isso. Então, assim, se sair, vai sair pela porta da frente. E o Palmeiras quer o jogador sim ou sim, porque conhece o jogador e o jogador encaixaria com uma luva ali no esquema do Abel, mas é aquela coisa. Agora começa uma pressão de todos os lados em cima do Palmeiras para falar o seguinte, ó, paga porque tem gente que pode querer. Como a gente está falando do Zenit, que pode até oferecer um valor maior que tudo mais nessa disputa, uma fonte até falou agora há pouco para mim, essa semana ou vai ou racha, que vai definir o futuro do Danilo. Ele tem mais um jogo para completar no Campeonato Brasileiro, para atingir a marca de 13 jogos e aí não poder se transferir para nenhum outro time no Brasil. E o Botafogo quer relacionar ele, seja para a partida contra o Vitória ou contra o Cruzeiro. É mais provável que seja contra o Cruzeiro, porque ele está voltando agora, quando o Vitória está muito em cima ainda, mas o Botafogo quer relacionar o Danilo para uma partida e colocá-lo em campo nessa semana pelo Brasileirão. Mas, ô Bruno Andrade, diante de tudo isso, a gente vai falar muito sobre o Danilo aqui. O Palmeiras pode chegar nesses valores que o Hernan trouxe aqui, 30 milhões de euros, quem sabe colocar algum jogador no negócio. O Zenit, o Hernan também já falou aqui, quer muito o Danilo, mas o Danilo não tem a preferência nesse momento de atuar no futebol russo. Existe a possibilidade do Palmeiras até colocar um jogador nessa transferência aí? Existe, claro que existe. O Palmeiras tem os 30 milhões de euros para dar pelo Danilo se quiser, tá? É uma questão mesmo de, por enquanto, tentar entender toda a negociação. E como vocês falaram, a semana agora é mais do que decisiva, é super decisiva. A minha informação é essa, que o Palmeiras tem os 30, tem os 30. Se vai entregar os 30, a gente vai ter que esperar até sexta-feira, até sábado, enfim, que seja o fim de semana. Tem o jogo contra o Vitória semana, depois tem o jogo contra o Cruzeiro no fim de semana. O que eu tenho para além dessa situação é que o Zenit chegava a 35 milhões de euros, tudo bem que nós já falamos sobre isso ao longo da última semana, não só no Fala Fonte, mas enfim, outros jornalistas, outros concorrentes, enfim, todo mundo mergulhado nessa novela envolvendo o Danilo. A minha informação é que o Zenit chegaria e até estava super disposto a pagar 35 e conforme a gente falou, aliás já não foi a primeira vez, é a segunda abordagem oficial do Zenit e o Danilo continua intransigente. Ou troca o Botafogo pelo Palmeiras ou troca o Botafogo por um gigante do futebol europeu, que seja da Premier League. O Zenit, o futebol da Rússia, ele não tem interesse. Outra coisa também que foi muito difundida ao longo da última semana, não sei se foi pormenorizada, tá? Até porque estava tão mergulhado aqui na Copa do Mundo, no Mundial, que admito que não fui tentar entender um pouco mais os valores dos concorrentes, o que os nossos colegas falaram, mas o que eu ouvi é que a proposta salarial
que o Zenit colocou para o Danilo, mais ou menos 3 milhões de euros por temporada, o Palmeiras disposto a pagar 4 milhões de euros, ou seja, 1 milhão a mais de euros em relação àquilo que os russos estavam dispostos a pagar. Mas é isso, meus amigos, tem fonte que pede para esperar um pouco mais, tem fonte que está mais confiante, tem outra fonte que está mais pessimista. É um assunto muito delicado, assim, são cascas de ovos atrás de cascas de ovos, cascas de banana também, para escorregar com muita informação desencontrada, mas o que eu tenho para mim, reforço, o Palmeiras tem os 30 milhões de euros. Se vai entregar ou não, é melhor a gente esperar, porque seguramente hoje ou amanhã, depois de amanhã, reuniões importantes vão acontecer para o Palmeiras de fato falar sim ou falar não, até porque duvido muito que essa novela se prolongue para além dessa semana. E é importante também, Felipe, Bruno, e a galera que está com a gente no chat, a audiência aumentando cada vez mais. Sim. Uma fonte me disse o seguinte, pensa no seguinte, se o Palmeiras, como bem disse o Bruno Andrade, e eu já escutei de uma fonte similar ali da negociação, próxima ali da negociação, Palmeiras tem 30. Se o Palmeiras tem 30 e paga os 30, seja de qualquer maneira, se for parcelado, se for a perder de vista, se for com jogador e tal, entra uma questão que é o mecanismo de solidariedade, que iria para o Palmeiras. E aí, se o Palmeiras abre mão, aumenta o valor final. Caraca, é verdade, porque o Danilo me explica melhor a história. O Palmeiras eu tô dizendo que eu escutei de uma fonte, não que isso esteja sendo negociado. Sim. Mas assim, essas reuniões que o Bruno citou, que vão acontecer a partir de hoje e tal, elas servem para ter vários caminhos sendo discutidos. Sim. E uma fonte periférica a essa negociação, mas que sim está ali próxima, me diz o seguinte, pensa no mecanismo de solidariedade que iria para o Palmeiras. É o Palmeiras pagando para o Palmeiras? Não. O Palmeiras abrindo mão daquilo aumenta o montante. Caraca, é uma loucura, é verdade, porque o Danilo foi revelado pelo Palmeiras e será que pode influenciar também alguma coisa ali? Cara, tudo pode influenciar. A gente tem escutado muita coisa e é aquilo, tem fonte otimista, tem fonte pessimista, tem fonte que fala, cara, o Palmeiras não vai pagar. Tem fonte que fala que o Palmeiras não vai pagar. Que acha que o Palmeiras não vai pagar. Tá. É isso. E assim, por exemplo, você liga... hoje de manhã, por exemplo, falei com uma pessoa do Palmeiras que me disse, sem atualizações pelo momento, estamos na expectativa, vivendo a expectativa da mesma maneira que todos os torcedores estão vivendo. Vamos esperar o posicionamento do staff, do Botafogo e a ação do Palmeiras. Mas é aquela coisa, vão muito empurrar e forçar o Palmeiras a falar, olha, 30, tá precificado, é 30. Mas, por exemplo, perguntar para vocês que conhecem ainda mais sobre o mercado, perguntar para o Bruno Andrade e para você, Hernan. Essa jogada do Botafogo de querer começar a mexer nos bastidores, nós vamos escalar o Danilo nessa semana pelo Brasileirão. Nós queremos o Danilo em campo. É uma certa jogada, talvez, para pressionar o Palmeiras? Nós vamos colocar ele e vamos tirar você da disputa. Vamos negociar com o futebol europeu. Será que não é uma jogada do Botafogo para pressionar o Palmeiras a talvez aumentar a oferta, Hernan? Mas assim, vamos lá. Não diria forçar o Palmeiras. O Palmeiras precisa tomar uma decisão agora, porque senão ele vai entrar em campo e aí esquece. Porque, vamos imaginar o cenário, né? Até recebi outro dia no direct um palmeirense me perguntando, mas e se contratar o Danilo para as Copas? Se contratar o Danilo para a Libertadores e para a Copa do Brasil? Copa do Brasil, nem sei como é que está a situação do Botafogo, se ele já jogou e se poderia jogar. Aí é uma questão também que eu também não fiz a lição de casa. Mas, por exemplo, digamos que o Palmeiras, que aconteça uma catástrofe e o Palmeiras, que é favorito contra o Fortaleza, caia na Copa do Brasil. Sim. Vamos dizer que aconteça uma catástrofe e o Cerro Porteño vai lá e aplica um resultado que desclassifique o Palmeiras da Libertadores. Você vai pagar 30 milhões num jogador que é excelente, que é muito bom, para ficar parado treinando lá na academia de futebol até a virada da temporada, não vale a pena, não faz sentido. Então você tem que ter você tem que ter o jogador por completo. Então, assim, muita gente fala, por que não segura do brasileiro e tal? Não tem como. Sim. Não tem como. E o Palmeiras está 7 pontos na frente do segundo colocado no brasileiro. Tendo um reforço como esse, você deixa o seu time mais parrudo, você tem ali mais opções. Como diz o Abel, é o frescor do elenco para você subir essa montanha que é o brasileiro, cara. Concordo. Ô, Bruno Andrade.
Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vem informações exclusivas aí, né, sobre o futuro de Danilo, né, que pode pintar aí no Verdão a qualquer momento. A proposta aí foi aumentada e a qualquer momento pode ser aí um anúncio oficial das redes sociais aí do Palmeiras dizendo que chegou a um acordo com o Botafogo. Então, o que nos resta é esperar. Nós sabemos já o interesse do jogador. Ele já deixou bem claro, ela não daria entrevista naquele momento sem ter a fala do jogador, né? A certeza que o jogador quer voltar para o Palmeiras, não jamais ela falaria isso. Mas é isso. Vamos ver aí como isso vai se correr e se realmente ele vai pintar aí no Verdão. Dê sua opinião, se concorda, deixe like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.